Elizabeth Taylor revela os atos indizíveis que John F. Kennedy cometeu contra ela aos 15 anos. Elizabeth Taylor nasceu Dame Elizabeth Roseman Taylor em 27 de fevereiro de 1932 em Londres, Inglaterra, filha de pais americanos. Sua vida e carreira abrangeram mais de 6 décadas e ela se tornou sinônimo de beleza, talento e uma presença inegável que cativou o público ao redor do mundo. Desde seus primórdios como estrela infantil até seu reinado como uma das principais atrizes do cinema, a carreira de Taylor foi tão extraordinária quanto sua vida pessoal foi complexa. Os primeiros anos de Taylor foram marcados por uma beleza estonteante que chamou a atenção dos produtores de Hollywood. Com apenas 9 anos de idade, ela assinou seu primeiro contrato cinematográfico com a Universal Pictures e fez sua estreia nas telas no filme There's One Born Every Minute, 1942. No entanto, foi seu papel em National Velvet 1944 que a catapultou para o estrelato, demonstrando sua capacidade de transmitir vulnerabilidade e força. Ainda adolescente, Taylor já era um nome conhecido por todos, chamando a atenção por seu talento como atriz e seus deslumbrantes olhos violeta, que só aumentavam seu mistério. Ao entrar na vida adulta, a carreira de Taylor floresceu com uma série de filmes de sucesso, incluindo Um Lugar ao Sol 1951, Gigante, 1956 e Gata em Telhado de Zinco. Quente, 1958. Esses filmes consolidaram sua reputação como uma das atrizes mais talentosas de sua geração. As atuações de Taylor eram conhecidas por sua profundidade emocional e ela imprimia uma intensidade aos seus papéis que a tornava inesquecível. Em Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, 1966, ela conquistou seu segundo Oscar de melhor atriz, um triunfo que veio após anos de lutas contra desafios pessoais e profissionais. As atuações cruas e emocionalmente intensas de Taylor e de seu colega de elenco Richard Burton demonstraram sua resiliência e dedicação à sua arte. A vida amorosa de Elizabeth Taylor foi marcada por uma série de casamentos e relacionamentos de alto nível tão públicos e extravagantes quanto sua carreira em Hollywood. Ela se casou 8 vezes, com 7 maridos diferentes. Cada uma dessas uniões capturou a atenção da mídia e do público. Seu primeiro casamento foi com Conrad Nicky Hilton, herdeiro da fortuna da rede de hotéis Hilton, com quem se casou aos 18 anos. Embora o casamento tenha terminado após um breve período, ele estabeleceu o padrão de relacionamentos de Taylor com figuras públicas de destaque. Seu segundo casamento foi com o ator britânico Michael Wilding, significativamente mais velho que ela, esse relacionamento foi mais estável que o primeiro, e eles tiveram 2 filhos juntos, Michael Jr. e Christopher. No entanto, após uma década de casamento, o casal se divorciou, marcando mais um capítulo em sua tumultuada história amorosa. O próximo homem importante na vida de Taylor foi Mike Todd, um produtor de cinema conhecido por seu estilo de vida extravagante. Taylor era profundamente apaixonada por Todd, e a união deles parecia destinada a uma felicidade duradoura. O casal teve uma filha, Elizabeth Frances, que mais tarde ficaria conhecida como Liza Todd. Tragicamente, Todd morreu em um acidente de avião em 1958, apenas um ano após o casamento. Essa perda devastou Taylor e deixou uma profunda cicatriz emocional, levando-a a se envolver com vários outros homens proeminentes nos anos seguintes. Após a morte de Todd, Taylor casou-se com o cantor pop Eddie Fisher, que anteriormente havia sido casado com sua amiga íntima, a atriz Debbie Reynolds. O casamento entre Taylor e Fisher foi amplamente criticado, sendo visto pelo público como um caso extraconjugal que havia destruído mais um casamento de celebridades. No entanto, o relacionamento foi de curta duração e o casal se divorciou após 5 anos devido à infidelidade de Fisher e seus problemas com abuso de substâncias. Talvez o mais famoso de todos os casamentos de Taylor tenha sido sua união com Richard Burton.
O intenso romance dos dois, repleto de paixão e drama, tornou-se um dos relacionamentos mais comentados das décadas de 1960 e 1970. O casamento de Taylor e Burton foi marcado por constantes discussões públicas, pelo amor compartilhado pelo excesso e pela instabilidade emocional. Apesar da turbulência, eles se amavam profundamente e o casamento chegou a ruir e reatar em 1975, quando se casaram novamente por um breve período antes de se divorciarem definitivamente. O relacionamento deles, repleto de reconciliações e separações, cativou o público. E sua dramática história de amor se tornou um aspecto marcante da vida pessoal de Taylor. Após Burton Taylor, casou-se com John Warner, senador americano, pela Virgínia, em 1976. Esse casamento foi notavelmente mais discreto em comparação com seus casamentos anteriores e representou uma tentativa de se afastar dos holofotes por um tempo. Warner era uma figura estável e politicamente influente, mas o casamento acabou em divórcio em 1982 após 6 anos. Apesar da estabilidade que Warner trouxe para sua vida, parecia que o coração de Taylor ainda buscava algo mais. Seu último casamento aconteceu em 1991 com o operário da construção civil Larry Forensky, um homem bem distante do glamour de Hollywood. Forensky e Taylor se conheceram em uma clínica de reabilitação onde ambos buscavam tratamento para seus diversos problemas pessoais. Inicialmente, o casamento deles foi visto como uma surpresa pelo público devido à significativa diferença de idade e à simplicidade da origem de Forensky em comparação com o status de elite de Taylor em Hollywood. No entanto, o relacionamento permaneceu relativamente discreto com o casal, se casando em uma cerimônia realizada no rancho Neverland de Michael Jackson. Embora repleto de amor e felicidade para Taylor em seus últimos anos, esse casamento terminou em 1996, marcando sua 8ª e última ida ao altar. Apesar de sua extensa lista de maridos, a vida amorosa de Elizabeth Taylor estava longe de ser monogâmica. Ela era conhecida por seus inúmeros casos e relacionamentos extraconjugais com alguns dos homens mais poderosos e importantes de sua época. Entre eles estavam Howard Hughes, o bilionário empresário recluso, e Frank Sinatra, o lendário crooner, conhecido por sua própria vida amorosa tumultuada. Ela também teve um caso bastante divulgado com Henry Kissinger, o ex-secretário de Estado americano, um relacionamento que era frequentemente comentado nos círculos políticos. Além disso, Taylor teve um envolvimento romântico com Malcolm Forbes, o rico editor da revista Forbes, em um relacionamento breve e apaixonado. Esses casos extraconjugais foram amplamente divulgados pela mídia, contribuindo para sua reputação de mulher que vivia uma vida de glamour, desejo e escândalo constantes. Além de seus envolvimentos amorosos, Elizabeth Taylor também era uma mãe dedicada. Ela teve 3 filhos, 2 meninos, Michael Jr. e Christopher, e uma menina, Elizabeth Frances. Além de seus filhos biológicos, Taylor também adotou uma menina chamada Maria, filha de uma amiga próxima. Taylor era extremamente protetora de seus filhos, e apesar do caos em sua vida pessoal, trabalhou arduamente para garantir que eles estivessem protegidos do intenso escrutínio da mídia que acompanhava cada passo seu. Seus filhos eram seu mundo, e em seus últimos anos, ela se dedicou especialmente a criar um ambiente estável e amoroso para eles. Ao longo de sua vida, os relacionamentos pessoais de Elizabeth Taylor foram tão cativantes quanto suas atuações nas telas. O drama de seus 8 casamentos, seus muitos casos extraconjugais e sua devoção aos filhos contribuíram para o fascínio de uma das figuras mais icônicas e complexas de Hollywood. Sua vida amorosa, repleta de triunfos e tragédias, refletia a profunda intensidade emocional e a vulnerabilidade que a tornaram uma figura inesquecível tanto no mundo do cinema quanto no universo das celebridades. Elizabeth Taylor, um ícone da era de ouro de Hollywood, viveu uma vida tão tumultuada quanto glamurosa. Ela era frequentemente alvo de fofocas e escândalos, principalmente em relação aos seus relacionamentos pessoais.
Entre as alegações mais sensacionais e controversas sobre sua vida estavam seus supostos envolvimentos com os futuros presidentes americanos John F. Kennedy e Ronald Reagan. Segundo diversos relatos, seus relacionamentos com esses homens influentes eram vistos por alguns como ilícitos, lançando uma longa sombra sobre sua vida privada. Essas histórias, no entanto, permanecem altamente controversas, repletas de rumores e alegações difíceis de comprovar. Quando Elizabeth Taylor ascendeu à fama, era uma jovem que, aos olhos de muitos, personificava sensualidade e maturidade muito além de sua idade. Com apenas 18 anos, era descrita como fisicamente madura, exibindo um charme que cativava homens de todas as idades. Não era incomum que jovens atrizes fossem descritas dessa forma nas décadas de 1940 e 1950. Mas no caso de Taylor, as descrições frequentemente beiravam o sensacionalismo, retratando-a como promíscua e sexualmente agressiva. Essa imagem, particularmente em livros e entrevistas anos depois, levou a uma narrativa ainda mais escandalosa sobre seus relacionamentos. Um desses incidentes que frequentemente vem à tona é a suposta visita dela ao apartamento de Ronald Reagan aos 15 anos. Taylor, ainda adolescente na época, teria abordado Reagan, que era um ator consagrado e, como muitos sabiam, casado. Ela supostamente pediu um papel em um de seus filmes, embora a natureza de suas interações tenha se tornado alvo de fofocas sensacionalistas. O livro que menciona esse encontro sugere que Reagan, que na época estava na casa dos 30 anos, pode ter sido tentado por sua beleza juvenil, mas, segundo relatos, hesitou em levar o relacionamento adiante. Alegadamente, apesar da relutância de Reagan, Taylor tomou a iniciativa, dando o primeiro passo em direção a um relacionamento mais íntimo. O encontro, conforme descrito no livro, tornou-se um dos primeiros de muitos relatos escandalosos sobre os relacionamentos de Taylor. Mas é importante notar que essas histórias permanecem sem comprovação e são em grande parte especulativas. Aos 18 anos, Elizabeth Taylor era considerada por muitos uma mulher de rara beleza e maturidade, o que provavelmente atraía homens muito mais velhos do que ela. No entanto, persiste o debate sobre se esses relacionamentos foram verdadeiramente consensuais ou se resultaram de coerção, manipulação ou pressões sociais. Os críticos argumentam que, mesmo que Taylor estivesse cortejando esses homens, a responsabilidade deveria recair sobre os homens mais velhos e experientes que ocupavam posições de poder e influência. A disparidade de idade, juntamente com a dinâmica de poder envolvida, complica ainda mais a narrativa, levantando questões éticas sobre as ações dos homens envolvidos. O relacionamento entre Elizabeth Taylor e Ronald Reagan supostamente se intensificou após o primeiro encontro. Em uma versão, Taylor teria tido uma intensa sessão de amassos com Reagan antes de os dois supostamente irem para o quarto dele. Embora Taylor tenha falado abertamente com suas amigas sobre o caso, posteriormente ela parecia fazê-lo com um certo distanciamento divertido, afirmando que se o filme Lolita estivesse em produção na época, ela poderia ter interpretado a jovem e sensual protagonista e até mesmo ganhado um Oscar. Seus comentários sobre o caso com Reagan pareciam sugerir que ela o considerava uma parte breve e, em última análise, insignificante de sua vida amorosa mais ampla e frequentemente escandalosa. Após seu breve envolvimento com Reagan, Taylor teria se envolvido com outro homem poderoso, John F. Kennedy, o futuro presidente dos EUA, assim como Reagan. Kennedy era casado na época, e o suposto caso entre os dois é um dos aspectos mais comentados da vida amorosa de Taylor. Segundo relatos, Kennedy, que era 15 anos mais velho que Taylor, teria tirado fotos provocantes dela enquanto ela usava um maiô. Esses rumores sobre o suposto relacionamento entre Kennedy e Taylor são uma parte significativa da narrativa mais ampla e infundada sobre os relacionamentos da atriz com homens poderosos. Sugeriu-se que essas fotos, combinadas com o suposto relacionamento sexual entre eles, se tornaram um segredo aberto entre o círculo de amigos e associados de Taylor. Talvez uma das alegações mais controversas sobre o envolvimento de Elizabeth Taylor com Kennedy venha de um livro que afirma que Taylor revelou ter participado de um caso a três com Kennedy e outra pessoa.
Essa história, assim como as outras, permanece difícil de verificar e faz parte da vasta teia de contos escandalosos que foram tecidos em torno da vida amorosa de Taylor. Um livro chega a sugerir que Taylor pode ter se envolvido no que foi descrito como um triângulo amoroso inapropriado que incluía membros da equipe de JFK. No entanto, tais alegações são impossíveis de confirmar e permanecem parte da cultura de fofocas que cercava a personalidade extravagante de Taylor. Além de seus relacionamentos com Reagan e Kennedy, o suposto romance de Elizabeth Taylor com Frank Sinatra também se tornou alvo de muita especulação pública. Segundo alguns relatos, Taylor tinha como objetivo se casar com Sinatra, mas o relacionamento teria azedado. Havia rumores de que ela tentou chantageá-lo, alegando estar grávida de um filho dele. Sinatra teria lhe pago para que ela ficasse em silêncio e sugerido que ela interrompesse a gravidez. Essa história, embora amplamente divulgada, não foi comprovada, e muitos estudiosos e biógrafos questionam sua veracidade. No fim, os relacionamentos amorosos de Elizabeth Taylor, seja com presidentes, atores ou músicos, tornaram-se parte essencial de seu legado. Essas relações foram tema de livros, documentários e entrevistas, mas sua verdadeira natureza permanece envolta em mistério. Muitas das histórias sobre a vida amorosa de Taylor, especialmente aquelas envolvendo homens poderosos como JFK e Reagan, baseiam-se em relatos de segunda mão e rumores. O que é certo, no entanto, é que a vida e os relacionamentos de Taylor continuam a cativar a imaginação do público, apesar de muitas dessas afirmações sensacionalistas permanecerem sem comprovação. Novamente, é importante enfatizar que esses eventos fazem parte das fofocas que cercam Elizabeth Taylor, e não necessariamente são fatos históricos. Muitos aspectos de sua vida foram sensacionalizados pela mídia, particularmente seus relacionamentos com homens poderosos, e estes devem ser abordados com um olhar crítico. Elizabeth Taylor enfrentou uma vida inteira de sérios desafios médicos, que começaram já na década de 1950 e continuaram ao longo de sua vida, moldando não apenas sua trajetória pessoal, mas também influenciando a forma como o público percebia sua notável resiliência. Apesar de sua imagem glamourosa e status icônico como uma das estrelas mais deslumbrantes de Hollywood, sua saúde foi uma fonte constante de luta e preocupação. A partir dos 20 anos, Taylor começou a sofrer uma série de doenças e lesões que exigiram tratamento médico intensivo. Ao longo das décadas, ela passou por um número extraordinário de procedimentos médicos, tendo sido submetida a mais de 20 grandes cirurgias, segundo relatos. Essas cirurgias eram frequentemente complexas e de alto risco, envolvendo desde cirurgias na coluna vertebral para reparar danos causados por um acidente até procedimentos de emergência relacionados às suas complicações de saúde persistentes e graves. Taylor entrava e saía de hospitais, com frequência tendo sido hospitalizada pelo menos 70 vezes ao longo de sua vida, um número impressionante que ilustra o quanto de sua vida foi gasto lutando contra problemas de saúde. Suas doenças eram numerosas e variadas. Ela sofreu de pneumonia diversas vezes, incluindo um caso quase fatal em 1961, que resultou em uma traqueostomia de emergência. Ela também lutou contra problemas crônicos nas costas, que remontavam a um acidente a cavalo sofrido durante as filmagens de National Velvet na adolescência. Esses problemas na coluna exigiram múltiplas cirurgias e causaram-lhe dores contínuas e problemas de mobilidade por décadas. Além desses desafios, Taylor lidou com problemas de dependência, particularmente o vício em analgésicos prescritos e álcool, que se desenvolveu em parte como resultado de seus tratamentos médicos e da intensa dor física que sofreu. Ela buscou tratamento para o vício no Centro Betty Ford na década de 1980, tornando-se uma das primeiras grandes celebridades a reconhecer publicamente o abuso de substâncias e a buscar ajuda, o que contribuiu para quebrar o estigma em torno da dependência. Em 2004, a saúde já frágil de Taylor piorou drasticamente quando ela foi diagnosticada com insuficiência cardíaca congestiva, uma condição grave na qual o coração fica muito fraco para bombear sangue de forma eficiente.
Apesar do diagnóstico, ela continuou a fazer aparições públicas e até se envolveu em trabalhos de caridade, principalmente focados na conscientização sobre o HIV/AIDS por meio de sua fundação Elizabeth Taylor para a AIDS. No entanto, à medida que a doença progredia, suas atividades se tornaram cada vez mais limitadas. Em 2009, ela passou por uma cirurgia cardíaca bem-sucedida para reparar uma válvula com vazamento. O procedimento, realizado por meio de uma técnica minimamente invasiva, foi considerado um sucesso, e Taylor compartilhou sua gratidão com os fãs nas redes sociais, demonstrando seu espírito inabalável, mesmo diante de uma doença que ameaçava sua vida. Infelizmente, apesar de sua força e anos de intervenção médica, a saúde de Elizabeth Taylor continuou a declinar nos anos seguintes. Ela passou os últimos meses de sua vida praticamente confinada a uma cadeira de rodas e sob cuidados 24 horas por dia. Em 23 de março de 2011, Elizabeth Taylor faleceu no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles aos 79 anos, devido à insuficiência cardíaca congestiva, uma condição contra a qual lutou com a determinação que lhe era característica durante anos. Seu falecimento marcou o fim não apenas de uma carreira lendária no cinema, mas também de uma vida marcada por coragem, resistência e uma vontade inabalável de viver mesmo diante de um sofrimento físico implacável. Seu histórico médico serve como testemunho das batalhas que ela travou em segredo por trás do glamour e dos holofotes de sua imagem pública.